E aqui no Jornal da Manhã estamos recebendo o oncologista Fernando Maluf, ele que é nosso companheiro aqui na Jovem Pan e criador do Instituto Vencer o Câncer. E outubro é um mês muito importante porque é o mês em que se intensifica, não é, a orientação, a divulgação de informações para o combate ao câncer de mama aqui no Brasil. É o Outubro Rosa. Muitas ações estão em andamento. E a gente vai abrir espaço aqui no Jornal da Manhã para falar sobre esse assunto, que apesar de amplamente divulgado, né, doutor, ainda enfrenta algumas dificuldades, como, por exemplo, colocar claro na cabeça das pessoas, na rotina das pessoas, sobretudo as mulheres, a necessidade da realização do autoexame. E parece uma bobagem, muita gente fala sobre isso, mas ainda é uma questão importantíssima. Pouca gente faz o autoexame, que é um passo importante para a descoberta da doença, né, doutor? Nós estamos no mês Outubro Rosa e eu falo que essa campanha é fantástica porque ela faz um alerta para as mulheres saudáveis, o que elas devem fazer para não só evitar o câncer de mama, mas também para que esse diagnóstico, quando for feito, seja feito do modo mais precoce possível. Mas é importante que eu falo que outubro é um mês do ano só. E não podemos esquecer os outros 11 meses do ano, que também são muito importantes. Mas esse mês ele toca no fundo o coração das pessoas, ele ilumina vários lugares do país nesse sentido. E esse é um câncer que, muito interessante, é o câncer mais comum da mulher. Não só no mundo, mas também no Brasil. Nós sabemos que entre 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama ao longo da vida, ou seja, é um número bastante significativo, Carlos, que vem crescendo pelo menos 20% a 25% nos últimos 5 a 10 anos, em particular nos países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, nós chegamos num platô ou até numa queda. E a pergunta é por que desse crescimento? Porque, na verdade, só 1/4 dos casos de câncer de mama não tem um fator de risco bem definido. Os outros 3/4 dos fatores de risco já são sabidos, eles são óbvios e que obviamente envolve toda uma campanha populacional, governamental para que evite-se isso. Como, por exemplo, o combate agressivo à obesidade infantil que permeia na vida adulta. A presença de exercício físico. Nós sabemos que o exercício físico diminui em 20 a 50% a chance de câncer de mama, né? Dietas mais adequadas, consumo nenhum ou mínimo de álcool. Então todos esses fatores são relacionados a pelo menos 75% dos casos de câncer de mama. Agora, doutor, eu queria perguntar em relação ao tratamento, que eu acho que tem um problema seríssimo da dificuldade de se ter acesso no Brasil à mamografia, que pode constatar de fato o problema, e depois acesso ao tratamento também, porque a gente tem uma boa parte da população do país que não tem acesso, né? Isso é uma pura verdade. Nós sabemos que a mamografia e o ultrassom de mama são exames rotineiros, devem ser feitos a partir dos 40 a 49 anos de idade, de forma anual, né? Se é uma população de risco, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma mutação genética, uma história familiar muito rica de câncer de mama, essa avaliação começa antes. E nós sabemos também que esses 2 exames, eles conseguem diagnosticar precocemente a doença, colocando patamares de cura que chegam até 90% a 95%, ou seja, muito mais incríveis do que, por exemplo, o prognóstico, às vezes, de um diabetes, de uma hipertensão, do que uma alteração da parte cardíaca, mas que é menos assustador porque não tem junto a palavra câncer. Agora, no meio desse processo que tem assustado, e não sei se de repente porque a gente tem lido muito mais sobre isso em função do Outubro Rosa, o número de jovens, mulheres jovens que vem descobrindo o câncer de mama. Por que isso tem acontecido e essa faixa etária começa a ser mais atingida, ou é só uma percepção equivocada? Não, isso é realidade. Existe um aumento do número de casos de pacientes jovens. Tem várias explicações para isso. Uma delas é a questão da obesidade infantil, que ela é quase epidêmica no país hoje, né? E as campanhas vão ter que, obviamente, enfocar nessas crianças, que é onde é mais fácil reverter esse processo do que em pessoas adultas. Tem a ver com as dietas, tem a ver outra vez com o consumo de álcool e tem a ver com o sedentarismo, que é um ponto muito importante. Mas como a Denise mencionou, Carlos, um grande problema no país é que os programas de rastreamento não são
uniformes, não são universais para todas as pessoas. E nós sabemos no país que se você é uma pessoa de baixo recurso financeiro, a chance de você ter um diagnóstico de uma doença precoce é da ordem de 3 a 4 vezes menor do que se você é uma pessoa de poder financeiro mais privilegiado. E obviamente o câncer é uma doença que não tem dó da classe social, né? Não é que o câncer da pessoa mais pobre é pior e da pessoa mais rica é melhor, mas a fase no qual o diagnóstico é feito é muito diferente, o que implica em chances de cura absolutamente distintas. Então, eu digo que tem 2 doenças graves. Tem a doença que é o câncer e tem a doença do nosso sistema social. E não é só o diagnóstico, o tratamento depois de ter acesso à cirurgia. A gente vê muitos casos de pessoas que ficam esperando meses pela cirurgia e depois quimioterapia, todo o processo mesmo de tratamento, né? Além das taxas de cura de quem tem uma doença precoce serem incrivelmente altas, as cirurgias são cirurgias conservadoras, ou seja, são cirurgias que não envolvem mutilação. Os tratamentos, muitas vezes pós-operatórios, são tratamentos muito leves, com pouquíssimos efeitos colaterais. E, obviamente, o custo é menor. O que traz uma discussão importante de que não é só melhor fazer programas de educação para a população e de rastreamento em massa, porque nós estamos salvando vidas, mas nós estamos salvando vidas e, ao mesmo tempo, num país com limitadas condições econômicas, nós estamos economizando também recursos para poder, eventualmente, alocar em outras áreas. Doutor Fernando, o senhor deixou claro que a prevenção é fundamental. Com que idade a menina deve começar a se prevenir, fazer as radiografias, sei lá? Ideal a partir dos 40, 45 anos de idade. Então mas não é coisa da juventude, já é da maturidade da mulher. Para câncer de mama não, mas para câncer, por exemplo, de colo de útero, aí a prevenção, na verdade, começa a partir dos 7, 8 anos, quando as crianças devem ser vacinadas contra o HPV. E o exame é um só ou não? O exame é um só. E no câncer de colo de útero, na verdade, é uma avaliação ginecológica, o Papa Nicolau e as vacinações. Então isso é bem mais cedo, isso é na fase da infância. Agora a mama, em mulheres de 20, 25 anos de idade, é extremamente raro. Então não tem sentido a gente fazer rastreamento para mama nessa faixa etária, sim, exceto em pacientes que tenham outra vez mutações, onde na verdade o tipo de segmento ele é muito diferente do que a população geral, que é a maioria e que é o nosso enfoque. Doutor Fernando Maluf, e os homens, como é que ficam nessa história? Eu ia perguntar. Bom, os homens nesse sentido, professor Vila, eles representam, em termos de incidência de câncer de mama, menos do que 1% de todos os casos de câncer de mama. Então, por ser uma situação muito, muito incomum, não existe nenhuma recomendação de rotina, de exames de rotina, para que os homens façam. Mas, obviamente, se o homem perceber uma diferença de uma mama em relação à outra, um nódulo, isso tem que levar, obviamente, esse homem ao médico para uma avaliação. Mas no caso do homem, há também uma data, um mês dedicado a isso, que é o do combate ao câncer de próstata. Esse sim preocupa muito os homens e há uma necessidade também de acabar com aquele tabu, né? A importância de fazer também a prevenção, né? Esse é um câncer mais comum que de mama ainda, pelo menos 1 em cada 6 brasileiros tem ou vão ter câncer de próstata, mas como câncer de mama, a grande maioria dos casos tem uma taxa de cura imensa, né? Outra vez, diagnosticado precocemente e o tratamento correto for implementado. E diferente até de mama, Carlos, tem até casos de próstata, mais ou menos 1/3 dos casos, que não precisam nem de tratamento, que só observação continuada é uma forma bastante segura de conduzir esses pacientes. Mas, obviamente, para você saber quem eles são, você precisa diagnosticar esses pacientes. Então, aquele conceito de quem procura acha, eu falo de quem procura acha, mas quem acha cura. E esse é um preceito que vale para câncer do jeito mais perfeito possível. Bom, os senhores já conhecem bastante o Dr. Fernando Maluf, que hoje ele é até nosso colega aqui. O senhor tem o Vencer o Câncer, que é uma grande orientação para os nossos ouvintes e cumpre o destino da Jovem Pan, que é prestar serviço. Doutor, é Outubro Rosa? E o Novembro Azul? Eu ia perguntar quando é que é o rosa do homem, mas é azul, né? É azul, é o Novembro Azul. O homem tem que ser azul. É o mês que vem, então. É o mês que vem. O senhor vai falar sobre a próstata,
Ok. Uma última... Eu queria até complementar a pergunta que o Josival tinha feito, que ele está falando de exames das mulheres, no caso do câncer de mama. O senhor falava da questão da prevenção, que eu acho que é fundamental se ter isso em mente, já que há uma carência de tratamentos de saúde no país. O senhor falava em exercícios físicos desde criança e alimentação. É isso que é fundamental? Sabe que o Vencer o Câncer, para os ouvintes que tiverem interesse, esse é um projeto imenso para atender a população saudável e também para informar pessoas que estão doentes e vencendo a briga contra esse importante inimigo, que é o www.vencerocancer.org.br. E a gente vai lançar uma campanha esse ano que vai ser enfocado nas crianças e nos adolescentes. Porque é muito difícil você fazer alguém de 50 a 60 anos de idade mudar o hábito. Então nós vamos enfocar na questão do tabaco, onde 90% dos tabagistas começam antes dos 19 anos, na obesidade infantil e também na orientação de exercício físico e vacinação dessas crianças, para que a gente tenha um impacto de salvar milhares de vidas no futuro, com muito menos trabalho do que fazer um adulto com uma vida tão bem estabelecida e as rotinas mudarem de uma hora para outra. Doutor Fernando Maluf, o Brasil tem uma estrutura de saúde que é um horror. O Brasil é um desastre, em geral é um desastre. Nós somos um país pavoroso, tal, né? Que tem coisa que só ocorre aqui. No campo da saúde, então, nós estamos pior do que Uganda, né? Aqui é o fim, quer dizer, nós temos o Sírio-Libanês, que vai à elite, ou hospitais de elite em São Paulo, não só esse, e o resto, o populacho, que é a maior parte da população brasileira, salve-se o que puder, vai rezar para ver se salva, busca um pastor ou um padre e tal, faça uma promessa. É assim que infelizmente funciona o Brasil. Espero que mude, mas dificilmente vai mudar. Então no campo do câncer, por exemplo, que é uma questão extremamente complicada. Essa estrutura que nós temos de saúde no Brasil, os mais pobres, que é a maior parte da população brasileira, né, que vive de forma miserável, tal, que o PT enganou, inventou até uma classe social C que nunca existiu. Como é que fica para esses, para a maioria? Quer dizer, que eu acho que a maioria acaba morrendo de câncer, porque sequer sabe que morreu de câncer, né? Eu acho que, como é que fica isso, doutor? Então, Vila, eu trabalho em 2 hospitais de excelência em câncer, o Hospital Albert Einstein e a Beneficência, e nesses 2 hospitais a gente tem recursos que envolvem não só rapidez no diagnóstico, rapidez no tratamento e também tratamentos de excelência dentro dos maiores padrões internacionais. Para essa população de pacientes que é pequena, como você já bem mencionou, eu diria que os avanços são enormes. Quer dizer, hoje a gente consegue, numa doença metastática, que infelizmente matava as pessoas em menos de um ano, ter sobrevidas de 5 ou 10 anos com pacientes bem. Tá? Isso através de novas drogas que a gente chama de alvo dirigidas, drogas que bloqueiam a vascularização do tumor, novas quimioterapias. Quer dizer, existe um arsenal muito importante. Câncer de mama é uma das áreas que mais avançou de todos os tumores do corpo humano. Do outro lado nós temos, e eu falo que tem um abismo separando, a realidade dos pacientes ligados à rede pública. Sim. Eu diria que na rede pública não são todos os hospitais iguais, também tem algumas poucas ilhas de excelência, mas que não são comparáveis aos melhores hospitais, que eu diria, privados do país. Para essa população existem vários estudos que mostraram que você não só diagnostica mais tardiamente o câncer, mas pela falta de recursos, pela falta de armamentário, muitas vezes pessoal, tecnológico e de segmento e orientação, os índices de mortalidade são excepcionalmente maiores do que em pacientes que conseguem entrar, por exemplo, em Albert Einstein, Beneficência ou Sírio-Libanês. Então isso é muito importante, Vila, e o problema é que numa doença de alta complexidade, que você exige muitos profissionais diferentes, a carência do sistema, obviamente, ela fica muito mais escancarada do que, por exemplo, se fosse uma gripe, que alguém vai no pronto-socorro do SUS em relação a um pronto-socorro do hospital privado. O doutor Fernando Maluf está conosco aqui na programação da Jovem Pan, trazendo informações, prestando um esclarecimento e um serviço importante para a sociedade, falando sobre o combate ao câncer, ao longo da programação com esses comentários, e também no Instituto Vencer o Câncer. Vou pedir para o senhor deixar novamente o endereço do eletrônico do Instituto. É www.vencerocancer.org.br. Carlos, e só uma mensagem, é que para as mulheres, para elas irem ao médico não de forma reativa, mas de forma agora regular, para fazer todos os exames. E para quem está brigando contra o câncer, no caso do câncer de mama, mas não só esse, que existem muitas opções que estão aparecendo
procure o seu médico, discuta com eles, porque o horizonte hoje ele é muito mais profícuo, muito melhor, mais otimista do que era no passado. Dr. Maluf, diariamente conosco aqui na programação da Jovem Pan, porque essa conversa e essa luta não acaba nunca. Um abraço, doutor. Obrigado a vocês todos, obrigado aos ouvintes.